Bom, você que já chegou aqui até este vídeo já percebeu que vai muito além do que apenas uma hipnose. Você já teve uma compreensão sobre neurociência, comportamentos, emoções e muito mais. Pois bem, aqui nós vamos dar início a aplicar a técnica. Vou dar alguns exemplos, falar o que é necessário e no próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais. Bom, primeiro vamos entender o que é a regressão e atualização de memórias. Dita a melhor forma que eu encontrei para explicar isso seria a alteração da percepção da realidade. Porque se você está na sua cama à noite, deitado, pronto para dormir, e a ansiedade, a insônia aparece, sua cabeça, sua mente fica fritando, isso condiz com a realidade? Não. Então, isso é uma alteração da percepção da realidade. Você está no seu momento de descanso, onde você precisa se energizar, recuperar suas energias, e seu corpo está em alerta total, como se algo fosse acontecer. Então, nós vamos readequar. E o que é necessário? Primeiramente, encontrar as memórias. No próximo vídeo, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre. Nós vamos falar mais detalhadamente. Mas nós vamos encontrar as memórias. Não necessariamente precisamos encontrar todas as memórias da sua vida. Nós só precisamos resolver as memórias principais que seja o suficiente para mudar o seu comportamento. Vamos dizer que a gente encontre 4 memórias. Resolvemos essas 4 memórias? Você parou de ter ansiedade? Ótimo, já acabou. Você não precisa mais ficar fazendo regressão para isso. Você pode procurar outras questões para resolver. Então, até quando você vai fazer regressão e atualização de memórias? Até o seu problema for superado. Ah, mas pode ser que o problema volte? Não, a não ser que você entre em contato com um novo estímulo. Se você resolveu memórias de uma linha neural que estava ligada ao seu passado e que estava sendo alimentada a sua ansiedade, a sua insônia, você resolveu esta linha, essa linha ela já foi enfraquecida, ela não irá retornar. Pode ser que você sinta insônia novamente, ansiedade, porém ela está vindo de uma outra linha neural. Aí é necessário trabalhar. E isso vai até quando? Até você ir para a vida e você não ter mais aquele conflito que você tinha. Se passaram 1 ano, se passaram 2 anos e você não teve. Ótimo, foi resolvido. Ah, passaram-se 2 anos, eu tive novamente. É porque foi uma outra linha neural que é necessário ser resolvida. Então, é assim que funciona. Você precisa aplicar e praticar até você ir para a vida e não ter mais aquele conflito que antes você tinha. E o que é necessário para resolver as memórias? Primeiramente, é necessário uma boa referência. Só você pode resolver o seu problema. Eu, na verdade, sou apenas um condutor. Irei te ajudar. Serei um guia para você, para encontrar essas memórias. Porém, a referência é você mesmo. Só você pode resolver. Então, imagina eu falando para sua criança que ela vai sobreviver, que ela vai ficar bem, que ela vai superar aquele momento. Ela vai acreditar em quem? Em mim? Agora imagina você mesmo falando para a sua criança. Você falando, olha, eu sou você. Eu já estive aí. Eu sei que parece assustador. Eu sei que você está com medo. Mas eu estou aqui para te falar que você vai sobreviver. Sabe por quê? Porque eu sou você. Eu tenho tantos anos hoje. Eu tenho 33 anos hoje. E eu sobrevivi. E eu passei por isso. Então, é totalmente diferente quando você tem uma boa referência com a sua criança. E essa referência é você. E o que mais é necessário? Dar uma nova percepção, que foi exatamente essa conversa breve que eu dei aqui. Eu mudei a percepção. Uma criança, vamos dizer que foi uma memória onde ela acordou à noite e ela se sente ali sozinha, se sente abandonada, achando que os pais abandonaram ela. Isso é verdade? Se fosse verdade, ela teria sobrevivido? Então, nós vamos trabalhar sempre mudando a percepção para que ela entender que talvez ela realmente tenha ficado sozinha por um breve momento, mas os pais não abandonaram. Talvez todos os problemas que você, talvez não, com certeza todos os problemas que você vai encontrar para você hoje, você adulto, você pode até pensar assim, mas isso é besteira para você. Agora, você hoje adulto, você tem a consciência
de que aquilo não foi verdade. Mas você, quando você tinha lá seus 2 anos de idade, você sabia que seus pais realmente não iriam te abandonar? Se você soubesse, você não teria ficado se sentindo triste, sozinho, abandonado. Então é por isso que é importante ter essa conversa para mudar essa percepção. Tudo será sempre através de conversa. A maioria das memórias que você vai encontrar no seu passado serão memórias assim, bobas para você hoje adulto, mas que para aquela criança pequena, ela pode ser que ela tenha pensado que seria o último dia dela, que ela não iria sobreviver, que não iria seguir em frente. Mas como que nós vamos acessar essas memórias? Aí é o aprofundamento da técnica que vamos falar no próximo vídeo. Mas dando sequência aqui, vamos dizer que hoje você tem dificuldade em falar em público. Você não consegue subir no palco e dar uma palestra, falar. Talvez se tenha até mais pessoas, uma roda de amigos, muitas pessoas e todos escutando você, talvez você trema. Você começa a ter uma sudorese, começa a ficar ansioso, começa a travar, começa a gaguejar e não consegue se expor. Como que nós vamos resolver essa questão? Através da técnica de hipnose, sobre a técnica específica. Vamos nos aprofundar no próximo vídeo, mas vamos utilizar a técnica de hipnose para você se conectar mais com você mesmo. Precisa estar relaxado? Não, não precisa estar relaxado. É apenas uma forma de você se conectar mais com você mesmo. E através dessa técnica, que todos esses detalhes nós vamos falar depois, você vai se colocar nesse momento, como se você estivesse em público falando. Talvez num palanque ou num palco, ou se você já passou por isso, melhor ainda. Melhor ainda é buscar referências que já tenham acontecido. Vamos dizer que um mês atrás você precisou falar em público, tinha muitas pessoas te olhando e você acabou travando, acabou gaguejando, então você vai se colocar naquele momento. Vai se colocar como se você estivesse lá agora. E nisso, através da técnica, nós vamos puxar a regressão para que você possa se recordar da primeira vez onde você já sentiu aquilo. Quando você se colocou, você se sentiu exposto, você se sentiu ansioso, coração acelerado. Aí vamos identificar tudo que você está sentindo e vamos aplicar a regressão. E a memória que você cair, eu fiz até já eu vou pedir para colocar aqui, isso que eu anotei aqui, só para vocês poderem me acompanhar no raciocínio. Então vamos dizer que a primeira memória que veio para você foi você aos 9 anos de idade. E ali, você com 9 anos de idade, você teve que apresentar talvez algum trabalho na escola, só que você não estudou muito bem, não estudou o que deveria estudar, e chegou na hora, ficou nervoso, bateu um branco, começou a gaguejar, toda a turma começou a rir, e você sentiu ali medo, sentiu vergonha, não sabia o que iria acontecer, se o professor iria brigar com você ou não. Nós vamos pegar esses sentimentos dessa memória e nós vamos fazer mais uma regressão. Lembra do período crítico, que é dos 0 aos 5 anos que a gente precisa acessar? Exatamente, nós vamos regredindo até chegar dentro desse período crítico. E vamos dizer que a memória seguinte seria você aos 5 anos de idade, talvez na escola, na sala de aula, e o professor chamou a sua atenção por você talvez estar fazendo alguma bagunça, estar conversando, estar atrapalhando, e o professor te deu uma bronca. E você se sentiu envergonhado, ficou com medo do professor, porque o professor talvez foi muito duro com você, envergonhado porque a turma toda riu de você. Então você sentiu medo, vergonha, ansiedade. Nós vamos pegar esses sentimentos e vamos fazer mais uma regressão. Caindo numa seguinte memória também, mais ou menos você aos 2 anos de idade, 1 ano de idade, e ali você acordou sozinho no seu berço e você não viu seus pais. Naquele momento você pode ter se sentido abandonado, sentido uma solidão ali dentro de você, ficou triste, chorou, sentiu medo porque estava escuro, não sabia se seus pais iam vir. Como que nós vamos resolver essas memórias? Vai ser através da conversa. Você vai colocar vamos dar o nome do João, vou colocar João.
Vamos colocar que você, João, hoje 33 anos de idade, você vai colocar o João de 1 ano de idade. Vamos dizer que esse João de 1 ano de idade, ele chorou para ver se chamava a atenção dos pais, para ver se alguém aparecia, e demorou um pouquinho. Os pais vão chegar? Vão, mas demorou um pouquinho. Nesse meio tempo que demorou, ele sentiu isso tudo: medo, ansiedade, sozinho, abandono. Quando você estiver na memória, você vai estar sentindo essas emoções aí dentro de você. Então, você vai conversar com aquela criança. Olha, João, eu sei que você está com medo aí, mas eu estou aqui para te falar que você não foi abandonado, que você não vai ficar sozinho. Seus pais, eles vão demorar um pouquinho, mas eu te garanto que eles vêm. É certeza que os pais vão vir? É. Então, temos que levar sempre a verdade. Nunca, nunca iremos mudar. O que te aconteceu, aconteceu. Não tem como ser diferente, não tem como ser alterado. O que nós podemos fazer é mudar a percepção. Mostrar para aquela criança que, independente, por mais que tenha sido difícil, pelo pior que seja, ela seguiu em frente, ela sobreviveu. Se ela sobreviveu, é porque você está vivo aqui hoje. Você é a melhor referência para ela. Então você vai falar: eu sou você. Hoje eu tenho 33 anos de idade. Eu sei que parece assustador para você aí, mas seus pais daqui a pouco vão vir, vão suprir todas as suas necessidades. E quando você leva essa percepção, você prova para aquele João de 1 ano que você é ele do futuro, vamos colocar assim, e você se coloca novamente naquele momento, acontecendo tudo como exatamente aconteceu, você acordando sozinho, sem seus pais, você vai perceber que pelo menos talvez aquele abandono e aquela sensação de solidão, de estar sozinho, não estarão mais presentes. Poxa, mas eu ainda sinto medo do escuro. O escuro ainda me causa medo. Ok, é só você sair daquela memória e conversar novamente. O escuro oferece algum perigo? Alguma vez, enquanto você estiver no escuro, algo de ruim vai acontecer? Algo vai colocar a sua vida em risco? Não. Então conta isso para ele. Prova para ele que nada de ruim vai acontecer, que o escuro é até bom para a gente poder dormir, para a gente poder descansar. E ao você conversar e a criança compreendendo que nada de ruim vai acontecer mesmo estando no escuro, ela vai ficar bem. Porque imagina, você não sabe como que vai ser o seu futuro. Você está passando pelo pior momento da sua vida hoje, mas você não sabe como que vai ser o futuro. Imagina se você soubesse que você vai passar e superar esse maior problema que para você é hoje. Você ficaria mais tranquilo? Com certeza, não. Então é isso que a gente faz com as memórias. A gente leva a verdade para aquele momento. O importante é resolver o problema daquele momento específico daquela memória. Se sentiu abandonado, medo do escuro, os pais não vieram, se vão demorar, se não vão demorar, se os pais vieram ou não. Ah, os pais não vieram, os pais abandonaram, mas você não está vivo aqui hoje. Quem foi que fez? Se é uma verdade, lembra? Tem que levar sempre a verdade. Olha, seus pais realmente vão te abandonar, mas você não vai ficar sozinho. Tem uma outra família que vai te adotar, que vai cuidar de você. Eles não serão seus pais, mas eles supriram todas as suas necessidades. Eles te deram o básico, o mínimo para que você sobrevivesse e seguisse em frente. Isso vai mudar completamente a percepção daquele João de 1 ano de idade. E todos aqueles sentimentos e emoções, quando você se colocar novamente naquela memória, não estarão mais presentes. Após isso, o que é necessário? Reviver. Reviver aquela memória para consolidar. Você está criando uma nova linha neural. Você está criando uma nova percepção. Após você criar essa nova percepção, é necessário reviver aquela nova percepção para que você possa consolidar e fortificar mais aquela nova linha neural que você está criando. Para que quando aquela memória, você parar de pensar nela, ela for guardada, ela será armazenada de uma forma mais fortificada. Após resolver a de 1 ano, é só fazer isso com as próximas memórias. Se colocar você, adulto, coloquei o Joãozinho de 5 anos, que está na escola, e tomou uma bronca muito grande ali do professor. E os alunos riram, ele ficou com medo do professor, e a bronca foi tremenda. Aquele professor é relevante para você hoje? Ah, não. Você vai ficar com aquele professor por quanto tempo? Ah, por mais 1 ano, talvez, depois vai mudar de professor. Tá, e alguém se lembra daquele dia? Não, ninguém nunca mais falou. Então leva essas verdades. Seus amigos vão deixar de ser seus amigos por causa desse acontecimento? Não. Você tem contato com alguma dessas crianças hoje? Não, é tudo irrelevante para mim hoje. Então leva essa percepção. Fala para esse João de 5 anos que aquele professor
se brigou só aquela vez, se terá outras chamadas de atenção ou não. Se tiver, fala que vai ter. Se não tiver, fala que nunca mais vai ter. Que o professor é irrelevante, que os amigos são irrelevantes, que tudo no ano seguinte será alterado, serão novas pessoas, novos professores, novos alunos. Fala o quanto tempo aquilo ali vai durar, se vão ficar rindo, se não vão ficar rindo, até quando vai acontecer. Quando você leva todas essas verdades, tudo o que precisa, tudo que o João de 5 anos precisa saber, ele vai ficar bem. Que ele vai saber que não vai ser para sempre, que em algum momento vai acabar. E que os amigos depois daquilo talvez nem se lembrem mais. Ninguém mais vai ficar acusando ele ou rindo dele por aquele acontecimento. E você, após a conversa, você se coloca novamente no lugar do João de 5 anos de idade. E você se coloca lá, como se o professor estivesse aí agora, você com 5 anos, o professor te dando aquele sermão por você estar atrapalhando na aula. Imagina os seus amiguinhos rindo por causa desse acontecimento. E vai identificar se vai disparar aquela vergonha, se vai disparar aquela ansiedade. Se não disparou nada após a conversa você se colocou, é porque foi resolvido. Então é reviver também aquela memória e deixar que ela seja armazenada com essa nova percepção. E assim a gente faz novamente com o João que eu coloquei de 9 anos, que ele teve que apresentar o trabalho. Exatamente as mesmas questões. Ele vai acontecer isso novamente com aquele João? Ele vai ter branco de novo? Ah, vai ter. Os amigos vão rir dele de novo? Ah, vão rir. Mas vão deixar de ser amigos dele? Vão deixar de falar com ele? Alguma dessas pessoas hoje, para o João adulto de 33 anos, é relevante? Ah, eu tenho 2 amigos daquela época. Tá, hoje eles se lembram? Eles ficam comentando? Eles ficam rindo? Não, eles nem se lembram mais disso que aconteceu. Então, leva todas essas informações. O professor vai brigar com ele, talvez por ter estudado e ter tido um branco? Não. Ok, então vamos conversar com ele sobre isso. Vamos levar essas informações para ele. E a mesma coisa, conversou, resolveu, se colocar naquele momento e ver se vai disparar ainda algum sentimento ou alguma emoção. Não disparou, reviver e deixar aquela memória ser consolidada. E após isso? Após isso é só você colocar na memória referencial. Sempre temos que ter uma memória referencial para a gente buscar o início das emoções, que é aquilo aquele é o seu conflito hoje, aquele seu conflito emocional hoje, que é o medo de falar em público, que te causa ansiedade, te causa tremedeira, você começa a gaguejar, então você vai se colocar novamente como se você estivesse falando em público, como eu falei no mês passado, que você teve que falar em público e isso aconteceu. Você vai se colocar novamente naquele momento. E você vai perceber que talvez a ansiedade já não esteja mais ali. Você vai ver que talvez algum sentimento ou outro já não esteja mais ali presente. Você vai perceber que talvez tenha alguma outra coisa. Vamos fazer o quê? Regressão. E vamos fazer regressão até quando? Até quando você se colocar na memória referencial e você se colocando na memória referencial, não tendo mais nenhuma ativação de emoção, você estando neutro. Na neurociência não é sobre você estar bem, sobre você estar feliz. É sobre você estar neutro. Ah, resolvi a memória, fiquei feliz. Não é essa a intenção. A intenção é você estar neutro. Você está neutro, não tem nenhum disparo de emoção, é porque está resolvido. Revive a memória referencial e vai para a vida. Você indo para a vida, você vai perceber quando você for falar em público, se você tiver a oportunidade de falar em público, se vai acontecer algo ou não. Aconteceu? Ok, mais regressão. Mais regressão resolve. Até quando você for falar em público e nenhuma daquelas emoções, nem nada daquilo acontecer. Nem ansiedade, nem a tremedeira, nem você ficar gaguejando. Então, parece ser tudo muito simples. E realmente é. A mágica acontece após o tratamento. Quando você se resolve, quando você resolve o seu passado, enfraquece aquela linha neural que está te causando um conflito emocional hoje, você consegue mudar a percepção do passado, hoje você não tem mais aquele conflito. Você vai ficar bem, você vai ficar neutro. A mágica acontece no resultado, não durante o processo. É tudo muito bem simples. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade, nós vamos falar mais aprofundado sobre a técnica, como fazer, por onde começar,
nós vamos buscar mais um aprofundamento, lapidar a técnica para que você possa compreender mais. Então, até o próximo vídeo.